Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. A primeira leitura tirada da segunda carta, do segundo livro de Samuel, é uma continuidade daquilo que nós temos refletido desde a semana passada sobre a vida e história dos reis de Israel. Saul, o primeiro rei de Israel, embora tenha sido escolhido de bom grado da parte de Deus, ele prevaricou e pecou contra Deus. Se afastou do caminho e voltou o seu olhar para as suas ganâncias e por isso foi rejeitado pelo Senhor. Deus então enviou Davi e mandou que o profeta o ungisse como rei e tomou posse do trono no lugar de Saul. Deus havia também prometido que um dos seus filhos se sentaria no trono e governaria para sempre. De fato, isso se cumpre em Salomão, de modo imediato, mas na verdade é uma profecia sobre o Messias, o Filho de Deus, que sendo filho de Davi, ocupa o trono o reinado e conduz o povo de Deus, a igreja, para a glória celeste, e esse reinado de fato dura para sempre. Mas daquele modo imediato, Salomão, que se senta no trono de Davi, é prometido e causa um grande rebuliço dentro da família de Davi. Um dos seus filhos, Absalão, quer por tudo tomar o trono do rei, porque não quer que o seu filho, que o seu irmão Salomão assuma o reinado. E por isso procura matar o próprio pai. Ele passa a perseguir Davi. E Davi, então, fugindo do seu filho Absalão, não querendo matá-lo, né? Embora era um inimigo seu, ele fugia, né, do seu filho Absalão. Até que um dia ele ficou preso nas galhas de um carvalho, pendurado pelo pescoço, e veio o guarda do rei, Joabe, o chefe dos exércitos do rei Davi, e mata o seu filho Absalão. Ontem nós vimos esse episódio de Davi, que fica acabrunhado diante da morte do seu filho, embora ele agisse como um inimigo do seu próprio pai, querendo matá-lo, mas Davi sente a dor da perda de um filho. E hoje Davi manda que Joabe percorra todas as tribos de Israel, começando por Dan até a última tribo, para fazer um recenseamento. Ele quer contar quantos homens tem para que para ver o quanto o seu exército ainda é fortalecido, e coloca a sua confiança na quantidade de soldados, na força bélica, na força de guerra. E Deus então dá a ele três escolhas, como uma forma de corrigi-lo diante da sua falta de fé. Porque a nossa confiança, na verdade, ela deve se voltar para o Senhor. A nossa confiança deve ser depositada naquele que de fato sustenta a nossa vida. Não devemos colocar a nossa confiança nas coisas externas, nas nossas capacidades humanas, nem no caso de Davi, nem na quantidade de soldados que podem de repente fazer uma guerra promissora e alcançar e conquistar territórios e bens para o povo de Israel. A nossa confiança deve estar sempre no Senhor. E é colocado então três propostas. Tantos dias sem vitórias, né? Tantos meses sem vitórias, 3 dias de praga, e assim foi colocado para ele por meio do profeta. E Davi, então, fez uma escolha com sabedoria. Ele dizia: é melhor me colocar nas mãos do Senhor, é melhor me entregar nas mãos de Deus, que é misericordioso, do que me entregar nas mãos dos homens, que vai agir sem misericórdia. E ele escolhe 3 dias de praga, que dizimou 70.000 homens do seu exército. E ele, quando o anjo exterminador estava ainda indo para Jerusalém, Deus se arrepende daquele ato e diz: basta,
não precisa destruir Jerusalém. E eu acho interessante, né? A ira, que nós precisamos entender isso de um modo, não de um modo contemporâneo, mas contemporâneo àquele tempo. A ira do Senhor se aplacou diante da realidade que estava acontecendo. Ao destruir Jerusalém, ele diz: não, vamos cessar, já basta todo esse castigo aplicado. Porque Davi, na verdade, é dele que faltou a confiança. Hoje, dentro do Evangelho, nós encontramos algo também muito interessante. Jesus volta para sua terra, ele vai para Nazaré. E em Nazaré, ele prega a palavra, o Evangelho, no dia de sábado, dentro da sinagoga. E entre os seus parentes e familiares, porque de fato Nazaré é uma cidade muito pequena, é como uma corrutela hoje em dia. E todos conheciam todos. As pessoas que viviam em Nazaré sabiam muito bem quem era Jesus. Conhecia o seu pai, José, o carpinteiro, conhecia sua mãe, conhecia os seus irmãos, e aqui são citados 4 irmãos de Jesus, que na verdade nós bem sabemos que era um grau de parentesco que não era uma consanguinidade direta em linha colateral, não era irmão de sangue, mas eram parentes de fato, né? Não eram filhos de Maria, porque o que eu acho interessante é que todas as vezes que cita os irmãos de Jesus, nunca os cita como filhos de Maria, os cita como irmãos de Jesus, porque há alguns graus de parentesco não havia expressão que pudesse então designar aquele grau de parentesco. Todos eram chamados de irmãos. Então são citados os irmãos de Jesus, são citadas as irmãs que também moram ali em volta, e Jesus então começa a dizer: um profeta só não é aceito dentro da sua casa, entre os seus familiares, entre os seus parentes. Isso faz com que a graça de Deus, os sinais, os milagres aconteçam de modo muito mirrado. A abundância, isso significa para nós, que a abundância dos sinais, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus se dá quando se tem fé. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, porque a falta de fé nos tira o bem mais precioso, que é a graça. Nós precisamos da fé e por isso busquemos com todo o nosso coração, com a nossa vida, aquele que pode nos sustentar na fé, o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.